Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nós damos início à análise das instruções dos Espíritos a respeito deste capítulo. E hoje nós vamos examinar duas mensagens de Espíritos que trataram dos temas a vingança e o ódio. Sobre a vingança, o espírito Júlio Olivier deu uma mensagem em Paris em 1862, então, tratando do tema a vingança. Ele inicia a sua análise com a seguinte frase: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Então, a questão da vingança, ela, por conveniência, se confunde um pouco com justiça. Então, uma pessoa que sofre uma injustiça, algumas vezes se vê no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Acontece que esse tipo de conduta humana acaba acarretando grandes sofrimentos para a pessoa que é alvo da vingança e para a pessoa que se vinga. Muitas vezes, a pessoa que se vinga, ela analisa as ocorrências que levaram ao seu prejuízo pessoal, que o leva a desejar a vingança, sob um ângulo que pode não estar correto. A pessoa pode se enganar. Esse é um aspecto. E ao se enganar, vai acabar atingindo pessoas que nada tinham a ver com o episódio. E a pessoa, então, que busca justiça, comete uma injustiça. Nós vemos aqui que quando nós perdemos o controle emocional sob a ação de uma injustiça, nós ficamos com dificuldades de raciocinar por causa do orgulho. O orgulho e o egoísmo nos levam a reagir e buscar colocar as coisas no seu devido lugar, segundo pensam, buscando então aplicar a justiça a todo custo, levando assim a grandes problemas, como disse. E nesse estado emocional se juntam espíritos que são ligados àquele que procura se vingar e ligados àquele que cometeu a injustiça. Então, esses espíritos, também espíritos atrasados, como diz aqui, o estado de atraso dos homens que a ela, a vingança, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda as inspirem. Então, veja que coisa séria a pessoa adotar o caminho da vingança. É um erro
terrível, de tal maneira que o espírito Júlio Olivier, ele prossegue nessa frase dizendo a seguinte: portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Porque o espírita, antes de tudo, é cristão e segue as orientações do Cristo para buscar os objetivos da doutrina cristã, que é alcançar o reino dos céus, alcançar assim um estado de mais felicidade. Mas se colocar na posição de justiceiro, nós acabamos nos complicando, nos envolvendo com a pessoa que cometeu conosco uma injustiça, não é? Às vezes por diversas encarnações. Esse ponto precisa ser considerado com muita ponderação. Nós vimos no vídeo anterior, quando tratamos do assunto, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, que é onde o tema da vingança pode ser inserido. Nós colocamos ali um comentário de Emmanuel, que fala assim: o bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Olha que esta questão me parece ser necessário a gente colocar com clareza. Não se retribui o mal com o mal, conforme já vimos em vídeos anteriores. Retribuir o mal com o bem. Porque ao eu retribuir o mal com o mal, fazer justiça com as próprias mãos, não é? Para corrigir uma injustiça que tenha recaído sobre nós, nós estamos lutando com a pessoa injusta, com o adversário, com as mesmas armas. Se a outra pessoa pratica injustiça sobre nós, se a outra pessoa comete um ato mau sobre nós, eu vou me igualar a esta pessoa quando eu retribuir o mal com o mal, fazer a justiça com as próprias mãos. Isto não dá certo. É uma questão de lógica elementar. Se a pessoa trabalha num determinado padrão de comportamento do ponto de vista da evolução espiritual, que é o que se trata quando se fala do Evangelho de Jesus, seja sob a ótica espírita ou não, não é? O que se trata é de evoluir espiritualmente para alcançar o reino dos céus. Se alguém pratica o mal e eu retribuo o mal com o mal, eu estou causando danos para mim mesmo, além de assumir o compromisso com aquele que praticou o mal para comigo. Porque há uma questão muito física até, uma questão de física, de ciência física. Quando alguém pratica o mal, essa pessoa está com o seu íntimo vibrando em baixa frequência. Porque todo ato que provoca danos a terceiros, seja por ignorância ou por má intenção, essa pessoa, ela adota as suas escolhas com base numa frequência emocional baixa, ondas longas. Não é? Se eu, então, trabalho na mesma frequência,
de ondas longas, de baixa frequência, como aquele que praticou injustiça, eu estou em sintonia com ele. E esta sintonia estabelece uma ligação que faz com que nós venhamos a nos encontrar no mesmo tema mais para frente. Seja nesta encarnação mesma ou em encarnação posterior, nós retornaremos ao mesmo assunto, porque a nossa ligação de baixa frequência e frequência igual que nos liga precisa ser desfeita. E como é que se desfaz uma ligação dessa quando eu me coloco na posição de vingador? Como que eu posso desfazer isso? Só existe uma maneira, é o perdão. Perdão das ofensas. Esta atitude sincera no meu íntimo, eu vou compreender a pessoa, ou seja porque é ignorante, ou seja porque está transtornada, em desequilíbrio emocional, por alguma coisa. Vou buscar uma compreensão das motivações da pessoa que fez comigo uma injustiça. E ao compreender o outro, eu desfaço em mim este anseio de vingança. Este esforço é que damos o nome de perdão. Corta a ligação. A ligação em baixa frequência se desfaz, porque nós passamos a vibrar intimamente a respeito daquele assunto que nos mantinha ligados. Eu passei a vibrar em alta frequência. É como se a baixa frequência fosse um lugar escuro. E a alta frequência é uma claridade. Só existe a escuridão porque não há claridade. Basta acender uma vela e pronto, a escuridão se vai. Você não tem como impedir a luz de brilhar usando a escuridão, mas você tem como impedir a escuridão usando a luz. E este é o problema. Nós baixamos a frequência e nos igualamos ao malfeitor. Então, esta revisão do tema que o bem é o único dissolvente do mal está relacionado a um fenômeno físico, da lei da ciência física. O bem nos faz vibrar o íntimo, o pensamento, o sentimento e as emoções em frequência elevada, que tendem a ser luminosas. E o mal, seja por ignorância ou má intenção, está em baixa frequência. E a única maneira de dissolver as sombras é com a luz. Muito interessante este aspecto. Nós vamos ver mais uma frase. Depois o Júlio Olivier, ele faz uma classificação, quando uma pessoa é mais forte que a outra, quando não é mais forte, o que ela faz para se vingar. Um relatório muito interessante, a classificação das posições íntimas do vingador. Né? Não vamos adentrar nesse detalhe e vamos ver uma outra frase que ele fala, ao concluir a sua mensagem, ele fala assim: fora, pois, com esses costumes selvagens. Veja que ressalta, lá em cima ele já fala costumes bárbaros, ele fala de hábitos selvagens, ele fala de estado de atraso, e aqui ele repete, fora, pois, com estes costumes selvagens. Já está falando dos instintos primitivos. Então a vingança que nos assalta, o desejo de vingança, é ainda o impulso da animalidade que nós vemos em nós. Nós vamos nos conhecendo. Quando somos desafiados por uma injustiça, analisemos nossa posição. Queremos nos vingar? Nós vamos saber, isso ainda predomina muito em nós
os instintos animalizados. Mas prosseguindo, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem por divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso me deter a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Veja que contundente a mensagem de Júlio Olivier a respeito da vingança, não é? É essa atitude que é como se nós amarrássemos uma pedra muito pesada na nossa perna e saltássemos dentro do mar. Vai para o fundo mesmo, não tem conversa. A vingança tem esta conotação. Há realmente muitos relatos na literatura espírita tratando destes problemas sérios, de muita dor, de muita aflição, que envolve vingança, que são arrastadas por séculos e séculos, muitas delas até que, cansados dos sofrimentos provenientes deste embate de um contra o outro, não é? As pessoas, então, acabam perdoando e modificando o seu diapasão íntimo, e então rompe com aquela ligação de baixa frequência e começa a sua vida no outro padrão e segue em frente a caminho do reino de Deus. E há esta outra mensagem que está efetivamente extremamente ligada à questão da vingança, que é uma mensagem do espírito Fenelon, que foi dado em Bordeaux em 1861, sobre o ódio. Ao falar do ódio, ele fala muito sobre o seu oposto, o amor. Naturalmente, pelo que nós comentamos ainda agora, das altas frequências, baixa frequência, o amor em alta frequência e o ódio em baixa frequência. Aí está, simples assim para entender, difícil para aplicar em nossa vida, porque o nosso adversário somos nós mesmos. Não é? E não há inimigo mais poderoso do que nós próprios, porque nós conhecemos todas as nossas artimanhas. Então, vencer não é fácil. Mas aí está o desafio, né? Então, há uma frase que ele fala assim: penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiassem como vos odeiam, não valerias mais do que eles. A questão do sacrifício, nós comentamos um desses vídeos, desse mesmo capítulo, a questão do sacrifício. Se nós prosseguirmos a fazer aquilo que nos é natural, da nossa rotina emocional, da nossa maneira de reagir aos fenômenos da vida que nos alcançam, não é? Nós não estamos progredindo na conquista de novos padrões de elevação espiritual. E a questão do ódio é exatamente isso. Há um sacrifício de vencer aquele arrastamento, e exatamente por caminhar pela senda do sacrifício, é exatamente isto que nos eleva, porque nós estamos vencendo o arrastamento, e o próprio arrastamento a repetir atos de vingança ou atos de represália, ou que seja, isto nos é natural. Vencer este impulso, que quem sabe já repetimos por milhões de vezes no passado, há sacrifício, porque eu tenho que vencer a mim mesmo. Há um arrastamento poderoso dentro de mim, e para
segurar esta vontade de se vingar ou de causar desfeita, etc. Segurar isto é um sacrifício. Mas ao repetir este esforço, isso acaba sendo uma conquista da alma e nos elevamos então na escala de progresso espiritual. Olha que interessante esta frase, quando se fala de sacrifício. O sacrifício é esse, é o vencer o meu arrastamento. Este está o sacrifício. E não ficar mostrando para os outros, olha como eu sou coitadinho, né? Como eu sou humilde. Não, isto é orgulho. É no silêncio da sua luta interna, íntima, que você tem aquele arrastamento para os vícios, para os seus anseios. Não é? Este é o sacrifício interno. E ele tem mais uma frase no final, ele fala muito sobre o amor, naturalmente, que é o contrário do ódio. Não é? Porque a lei de amor, né? Porque Deus é amor e o reino dos céus é o reino do amor. É para onde estamos nos dirigindo e precisamos, então, desenvolver esse potencial que está em nosso íntimo. Nós nascemos com esse potencial divino de amar, mas é preciso alimentá-lo, exercitá-lo para torná-lo comum em nossa estrutura íntima, até que venhamos a ser só amor. Né? Ele conclui a sua curta mensagem, essa mensagem de Fenelon, realmente bem curtinha, mas muito intensa, né? Diz assim: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então aí está essas duas mensagens das instruções dos Espíritos acerca de amar os inimigos, uma falando sobre a vingança, outra sobre o ódio, que são desafios poderosos nesta escada infinita que nos leva a Deus, degrau a degrau, vencendo impulsos aqui, vencendo impulsos ali, nós vamos subindo na escala da evolução espiritual. No próximo vídeo, nós retornaremos ainda com instruções dos Espíritos, tratando aí sim a respeito de o duelo. Até lá então, e que Jesus nos ampare e nos fortaleça.